Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Bom dia, queridos amigos que estão sempre comigo aqui neste programa, Jornada ao Conhecimento, trazendo luz do Evangelho de Jesus para a nossa vida, para que nós possamos entender os ensinamentos do Cristo, compreender, trazer para nós e depois vivenciar no nosso dia a dia. Sabemos que tudo isso é possível. O que nós precisamos é querer estar junto a Jesus. E o Evangelho de Jesus é a personificação dele para nós. É aqui ele respondendo para cada um de nós nas nossas necessidades. Nós só precisamos entender que nem sempre aquilo que o Evangelho nos traz é aquilo que a gente queria, mas com certeza é aquilo que a gente necessita. E essa questão do querer e necessitar, nós temos uma oportunidade de entender, porque na encarnação nós fazemos escolhas constantes. E essas nossas escolhas estão vinculadas ao nosso querer. Mas nós precisamos entender que essas escolhas também precisam ser vinculadas às nossas necessidades. Então, não é só o que eu quero, mas o que eu preciso de verdade. E a palavra do Evangelho de Jesus, quando nós abrimos o Evangelho, quando nós estudamos o Evangelho, ele traz exatamente aquilo que eu preciso compreender, porque é aquilo que eu necessito para aquele momento da minha encarnação. Então, meus amigos, o Evangelho é a resposta para os nossos desafios diários. Nós só precisamos confiar, nós só precisamos nos dedicar em compreender, aceitar para vivenciar. Para que haja um equilíbrio na nossa vida, no sentido das dores que nós encontramos pelo caminho. Né? Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa iniciar o nosso trabalho, que sempre é de muita reflexão, né? E conto com a participação de todos vocês nesse trabalho. Então, Jesus, Mestre querido, que esta luz que recebemos do teu coração seja para nós mensagem de amor, de luz, de paz e esperança, de fé e oportunidade de podermos seguir adiante na transformação de nós mesmos, na construção do amor, na construção da paz, na construção da luz em nós. Mestre, te rogamos as bênçãos para esta manhã, para este momento de luz, abrindo as nossas consciências, despertando-as para os teus ensinamentos, que são as leis divinas em nossas vidas. Obrigada, Jesus,
que nós possamos transformar esta manhã numa manhã de aprendizado e de muita luz para nosso dia. Que assim seja. Então, amigos queridos, vamos lá. Nós estamos, para aqueles que estão se chegando agora, nós refletimos o Evangelho de Jesus para o nosso dia a dia e é na sequência. Nós estamos fazendo agora o capítulo 17, Sede Perfeitos, e hoje vamos iniciar um outro item desse capítulo, que é a porta estreita. A porta estreita é um enigma, né? Como Jesus falava em parábolas, né? Trazia na sua fala a fala de assim lúdica para a época. Então, muitas vezes, nós não entendemos o sentido daquilo que Jesus traz na sua fala, porque era daquela época, era uma fala que aquelas pessoas entendiam. Hoje nós temos outra compreensão, mas precisamos aprender a traduzir aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus fala para nós hoje, e qual é o entendimento que nós já temos, quais as construções que já fizemos ao longo dessa jornada de evolução, para podermos compreender com mais clareza esses ensinamentos de Jesus. Então, aqui hoje, provavelmente nós vamos ficar nas duas falas, senão a gente vai expandindo. Nós temos as falas de Jesus, são duas, e depois vem a compreensão dessa parábola, também trazida pela espiritualidade, onde Kardec, muito sabiamente, organizou de uma maneira que fosse clara para cada um de nós, podermos entender, compreender o que essa parábola significa na minha existência, na existência de cada um de nós. Então, a porta estreita também então, como eu estou falando, que Jesus falava de forma lúdica, que naquela época as pessoas pudessem entender. E hoje nós precisamos traduzir o que Jesus usava naquela época para hoje, para a nossa própria vida, né? Então, a primeira fala está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 13 e 14. Então, ele fala assim, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que se acertam com ela. Nós aqui já temos o que pensar, mas eu vou ler a outra também, para que a gente possa depois juntar as duas e fazer a reflexão, porque normalmente tem a ver uma com a outra, né? Que também está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos 23 a 30. Ele fala assim, e perguntou-lhe alguém, Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse, porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater, dizendo, abre-nos, Senhor. E ele vos responderá dizendo, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós somos aquele que em tua presença comemos e bebemos, e a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Jacó, ali será o choro e o ranger de dentes,
quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Vamos refletir um pouquinho. Depois nós vamos lendo a fala de Kardec, porque já é uma explicação dessa parábola, né? Mas nós podemos refletir um pouquinho. Por que eu estou trazendo e faço isso? Quando a gente lê alguma fala de Jesus, é procurar enxergar o que ele está dizendo para mim hoje nas entrelinhas, né? Porque depois a gente lê a explicação e fica muito assim, eu entendi, mas não refleti. E o importante nos ensinamentos de Jesus é a reflexão que eu posso fazer para mim. Quer dizer, eu trago aquela reflexão e me moldo a ela. Era isso que ele fazia com todos que ouviam ele. Hoje a gente vai numa palestra, num templo, qualquer templo religioso, e ouve a palavra. Se eu não trouxer aquilo para mim, não há reflexão, não há aprendizado, porque fica genérico. Porque fica, desculpa, parecendo que eu estou jogando aquilo para a humanidade. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, paciência. Mas eu não trago especificamente para mim, para que eu possa compreender, para que eu possa entender, para que eu possa sentir aquele ensinamento e te extrair algo. Depois, quando eu leio a reflexão que foi feita, que foi trazida pelos Espíritos, que Kardec escreveu para nós com tanta amorosidade, aí eu já fiz as minhas reflexões. E muitas vezes eu olho, nossa, era isso mesmo que Jesus queria dizer. Porque eu preciso começar a enxergar qual é o meu pensamento em relação àquilo que eu estou aprendendo. E não somente aprender, ouvir. E assim a gente... Está traduzido, do jeito que está traduzido para mim está bom. Eu não reflito. É preciso que nós aprendamos a refletir. Porque o Evangelho nada mais é do que o pensamento de Jesus para nós. Agora, eu preciso compreender esse pensamento para traduzir. Olha, se nós formos trazer para os dias de hoje, aqueles que trabalham fora, que precisam coordenar uma tarefa, quando vão transmitir algo para as pessoas que estão ali à volta, fazem o quê? Procuram trazer palavras, procuram trazer exemplos que têm a ver com aquela tarefa, com aquelas pessoas que tem ali. Qual é o objetivo daquilo que eu vou trazer? E a espiritualidade amiga nos auxilia nesse trato, porque ela vai nos dar uma possibilidade de nós compreendermos aquela situação e trazer com que aquelas pessoas compreendam aquilo. E é no trabalho constante, íntimo de cada um de nós, que nós vamos conseguir fazer essas reflexões. Quando eu trago para mim, eu não posso entender uma lição para a humanidade. Depois que eu já refleti para mim, em mim, o que aquela lição está me ensinando, aí eu posso jogar para a humanidade. Falar, poxa, a humanidade ainda não aprendeu a escolher a porta certa para entrar. E existe a porta certa para aquele espírito
que já despertou ou aquele que ainda não. E está tudo certo, porque um dia todos nós vamos precisar entrar na porta estreita. Só que nós temos que respeitar as escolhas de cada um. Então, é por isso que eu primeiro reflito, trago as reflexões, para que nós possamos pensar como é que aquela fala de Jesus é traduzida para mim hoje. E não quer dizer que porque para mim é assim, que é para todo mundo. Né? Nós temos um exemplo no templo religioso que eu frequento, nós fazemos o evangelho reflexivo, e a semana inteira, que o evangelho tem diversos dias e diversos horários, a semana inteira é o mesmo tema para todo mundo. Mas cada um traz a sua própria reflexão, que é para auxiliar os espíritos que estão ali nos ouvindo, e essa é a intenção quando eu trago a minha reflexão. A minha intenção é que cada um também enxergue as suas próprias reflexões, para que a gente possa realmente trazer Jesus para nós. Essa é a intenção. Então, quando Mateus escreve lá e traz para nós, porque Mateus registrava tudo que Jesus falava. Né? Depois veio Lucas e eles foram escrevendo as coisas que eles falavam. Né? Porque quem teve e anotava o que Jesus falava era Mateus, porque ele era o discípulo que estava ali junto com eles, né? E que acho que era o único que era letrado, vamos assim dizer, né? Que tinha um conhecimento da escrita. E Jesus falava para ele: anote isto, Mateus, anote isto, Mateus. E Mateus anotava, né? E depois, quando eles discutiam entre eles, quando Jesus não estava mais aqui, aí os outros que também foram se achegando, como Lucas, tinha outros também que agora não me lembro, que tinham conhecimento para escrever, eles iam anotando, iam fazendo as suas próprias, trazendo também essas reflexões, para poder levar, né, aonde quer que eles fossem. Assim que foi multiplicando os papiros, né, que a gente fala, que era antigamente. Eles anotavam, depois distribuíam e as pessoas andavam com aquele monte de rolinho embaixo do braço, se vamos assim dizer, na sua sacola, na sua vestimenta, para que a hora que precisasse abrisse para ler. Aqueles que tinham condições, porque a maior parte não tinha. Então eles liam e depois traduziam também as reflexões. Quando a gente traz, não vem só carreadas das minhas reflexões, mas vem junto a intuição que vem vindo para que a gente possa ter essa compreensão. Né? Então, quando ele fala que entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, o que nós podemos enxergar isso? Na nossa vida, nós temos sempre escolhas a fazer, sempre. Às vezes, nós temos mais opções, mas normalmente nós temos duas. E precisamos fazer escolhas do caminho que nós vamos seguir, do caminho que nós vamos trilhar. E aí, o que nós fazemos? Nós sentamos e começamos a colocar as coisas na balança para escolher o caminho que nós vamos seguir ou o trabalho que nós vamos aceitar. Porque é assim, né? Você está desempregado, desesperado, procura, e não vem. A hora que vem 2, 3 te chamando para o trabalho. E aí, o que é que nós vamos pesar? Quando Jesus fala das duas escolhas, que é da porta larga e da porta estreita, então nós já imaginamos, né? Uma porta imensa, aberta, 2 folhas,
aberta para todo mundo entrar. E a porta estreita é aquela que só passa um de cada vez. E a gente, às vezes, pensa até que vai passar se ralando inteiro. Né? Mas a porta estreita é como se fosse uma folha e a outra é aquela porta que se abre como um balcão bem grande. Mas, o que Jesus quer dizer com isso? O que é a porta estreita e o que é a porta larga? Então, a porta larga é aquela que nos fascina, que nos leva para um mundo de ilusões, onde nós achamos que tudo é fácil. É aquela que nos dá mais dinheiro, é aquela que nos dá poder, é aquela que nos põe em evidência, é aquela que faz com que nós possamos só enxergar o colorido da vida. E a porta estreita é aquela que nos faz refletir no que é realmente importante para o meu processo de evolução. E o que é importante e o que é do meu conhecimento, do espírito que sou, que tenho capacidade para entrar naquela porta. Porque ali, qual é o intuito da porta? Primeiro, tem a ver com a lei divina. Eu estou negligenciando a lei? Eu estou cumprindo com a lei divina, escolhendo este caminho? O que eu preciso renunciar? Porque na porta estreita, nós não podemos entrar com os brilhos, com poder, com dinheiro. Nós vamos entrar com a nossa necessidade na reencarnação. Por isso a renúncia. A renúncia do que é material, para que possamos ir em busca do que é bom e certo para o espírito. É o caminho que nos leva ao progresso espiritual. Ah, mas nós estamos imersos na matéria, Silvia. Como assim que eu vou pegar a porta estreita e não vou... vou esquecer que eu estou na matéria? Não. Então, vamos, como eu dei exemplo do emprego. Nós temos lá, olha, depois de tanto tempo me apareceram 2 oportunidades. Porque quando nós vamos procurar trabalho, nós vamos procurar um emprego, né? Nós fazemos o quê? É de acordo com as nossas aptidões. Né? Você vai entregar currículo naquilo que você se dispõe a trabalhar. E aí as 2 vagas lhe mostram, é para o mesmo cargo. Lógico, você não vai pedir para cargos diferentes, né? Você vai procurar trabalho naquilo que é a sua especialidade. Muito bem. E aí você vai escolher, então, essas 2 oportunidades me chamaram. E aí eu começo a pesar os prós e os contras. São 2 oportunidades excelentes, porque me deram. Aí eu começo, qual é as reflexões que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer primeiro as empresas onde eu vou. É só pesquisar, hoje em dia é fácil da gente conhecer, né? Você vai na internet, tem tudo lá. A missão da empresa, o que a empresa faz e tudo mais. E aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos avaliar esta empresa, aquela empresa. Às vezes nós conhecemos pessoas que trabalham nela, a gente vai procurar saber como é que é. Aí nós vamos pensar qual foi a minha sensação quando eu fui lá para fazer uma entrevista. Aquilo é aquela referência daquela empresa, daquele local. Olha a distância.
Nós vamos pensar em tudo isso, na distância, porque nós vamos ter que dispor de recursos para chegar lá, o tempo que nós vamos levar para chegar lá. Conhecer, a gente conhecendo algumas peculiaridades daquele local, e nós vamos aí começar a avaliar os prós e os contras, a distância, se o salário equivale, porque não é o mais importante. Porque muitas vezes nós vamos em busca, fazemos a escolha da porta larga. Nossa, aquela empresa, o salário é excelente, tem convênio médico, tem isso, tem aquilo, e eu começo a deixar minha mente grande, do tamanho da oportunidade que está lá. Mas é uma empresa que está sempre buscando trabalhador. É uma empresa que está sempre no mercado. Então, a rotatividade de funcionários é muito maior. Será que vale a pena eu investir? A outra, ela me dá os mesmos recursos. Só que com um pouco menos, já não é como é que fala, o convênio médico top, é um convênio mais simples. O salário equivale, porque salário normalmente é no mercado, né? Mas aquela empresa quase nunca está procurando pessoas para o mercado, para o trabalho. Será que a rotatividade de pessoas é menor? E por que a rotatividade? Porque muitas empresas, muitas vezes, não fica com funcionário muito tempo. Por quê? Porque cria um vínculo e que depois ele tem problema lá na frente. Mas não só por isso, porque hoje em dia realmente essa troca é muito constante. Mas nós precisamos enxergar tudo isso. Aí eu preciso ver, olha, compensa eu sair da minha casa às 5 horas da manhã para chegar às 8 no meu trabalho? Se eu posso sair de casa às 7h15 para chegar lá 15 para as 8. Então, eu preciso começar a fazer essas analogias. Não é analogia, eu preciso fazer essas comparações. E não me iludir. E não me iludir com as coisas materiais, mas sentir o local. Porque se eu já fui chamado para o trabalho, olha, vem entregar seus documentos. É porque eu já passei por uma entrevista, eu já passei por uma, não, às vezes a gente passa por um monte de entrevista. Às vezes tem entrevista, tem testes, tem um monte de coisa. E nós vamos fazer. E aí nós vamos sentindo o ambiente, nós vamos sentindo como as pessoas tratam, vamos percebendo os funcionários que estão ali. Porque como eles vão tratar aqueles que estão chegando, é como eles são tratados. Então, a gente não vai fazer essas escolhas, a gente tem que pensar em tudo isso. Nós estamos escolhendo qual é a porta que eu quero entrar. Aí, também, quando nós vamos escolher as nossas possibilidades, né? Nós vamos nos casar, já temos um tempo que estamos juntos, resolvemos nos casar né? Para poder viver realmente juntos. Vamos. E aí, também nós vamos fazendo escolhas. Nós vamos fazer escolha da vida que, durante o período de namoro, nós ficamos com uma pessoa porque nós também escolhemos. Não foi imposta. Hoje em dia é difícil acontecer isso. Não que não tenha, mas é difícil. Hoje em dia a gente está com o que a gente escolheu.
E qual é o primeiro recurso para a gente encontrar aquela pessoa? Não é a fantasia? Não é que é o mais bonito, o mais maravilhoso, o mais de tudo, assim como nós somos para eles também. E por que permanecemos juntos ou não? Porque é aí que eu entro pela porta estreita e a porta larga. Não é quando eu escolho e vou casar, porque ainda estamos envolvidos pela fascinação, pela paixão. Agora, as escolhas que eu vou fazendo ao longo da minha vida é que me permitem continuar nesse relacionamento pela porta estreita. Alguém acha que é diferente num relacionamento? É pela porta estreita que nós conseguimos caminhar juntos, porque ali o que tem no casamento e o que tem na escolha da porta estreita? Renúncia, amor, dedicação, compreensão da lei, compreensão da vida de espírito que somos, compreensão de que o outro também está no seu processo evolutivo. Agora, quando um caminha pela estreita e o outro caminha pela porta larga, é que a coisa não dá certo. Ou quando os dois vão pela porta larga, porque acha-se que o casamento é uma grande festa a vida toda. E quando a compreensão do que é um casamento, do que é um relacionamento, nós temos esse conhecimento e essa certeza de que estamos aqui porque precisamos estar juntos, precisamos nos reconciliar, aprender a nos amar. E aí vem os filhos, né? Aí não é só os filhos, antes dos filhos já vem as famílias junto, né? Tem os filhos depois, que já não são 2, são 3, 4, 5, 6. Mas conscientes da escolha que foi feita. Porque os casamentos que são longevos e que levam a realmente a construir a base no amor, foi pela porta estreita. Porque a porta larga, hoje em dia, oferece possibilidades que mais nos separam do que nos unem. Hoje em dia, o tudo pode. Que acaba levando todo mundo a achar que é assim que é a vida no plano espiritual. E não tem noção que as escolhas que nós fazemos aqui, que pelas portas que nós fazemos, entramos, nós assumimos responsabilidades diante delas. E vamos ter que dar conta dessas responsabilidades que assumimos. Porque tudo aquilo que nós assumimos fazer tem uma consequência, boa ou má, e nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Por isso que quando Jesus fala da porta estreita e da porta larga, ele está nos mostrando que sempre existe 2 caminhos. Um que leva a Deus e outro que leva a Mamon. Não dá para satisfazer os 2. Não dá. Ai, mas a gente sabe de pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande e são pessoas boníssimas, são pessoas dedicadas, são pessoas valorosas. Não, está tudo certo. Mas também é uma vida de porta estreita,
Porque para renunciar àquilo que eu tenho facilidade em ter, o esforço é muito maior. Agora, quando eu não tenho recurso financeiro, pode ter vontade, mas não tem como fazer, não vai fazer. Agora, eles não. Eles têm o recurso. E a porta está aberta para eles. Mas eles sabem que o caminho deles, dentro dessa porta larga, eles precisam escolher a estreita. Porque eles já vivem disso. E a gente não pode, por isso a gente não pode invejar. A gente não pode querer ter o que o outro tem. Porque tudo que nós temos e todas as possibilidades que nós temos, tudo que a gente passa na nossa vida, é aquilo que a gente precisa para fazer o nosso processo educativo. Nem mais e nem menos do que isso. Mas nós sempre precisamos pensar que as escolhas devem ser feitas baseadas naquilo que eu tenho de construção. Porque eu posso até falar, quer saber, eu vou pela porta estreita, porque eu sei que ali eu vou ter um lugar bom lá no céu. Mas eu continuo orgulhoso, eu continuo tendo ações no mal. E a porta estreita não nos leva a isso. Aí não consegue ficar na porta estreita, tem que sair. Por quê? Porque qual é o objetivo da porta estreita? É o progresso do espírito que somos. E a da porta larga é o progresso na vida material. Por isso, servir a Deus e ao mamão. Olha como já vai vinculando as lições umas nas outras. Quando nós lemos, refletimos sobre a parábola da festa de núpcias, foram escolhas, não foi isso que a gente falou? Jesus está nos convidando mais uma vez a fazer a escolha para o nosso progresso evolutivo, que é essa porta estreita. Porque pela porta larga, que é a de Mamon, é a da materialidade, não é só da riqueza, são dos vícios, quer sejam morais, quer sejam físicos. Isso nós já estamos vivendo há encarnações, muitas encarnações. Mas hoje nós já temos consciência de que somos espíritos. Eu sou um espírito encarnado na Terra para progredir. E se eu continuar no erro, se eu continuar nos vícios, se eu continuar não só no orgulho, mas na ambição, no querer ter, eu vou continuar repetindo os erros do passado. E nós viemos na encarnação para nos modificar, a mudar esse nosso conteúdo que já trazemos, que temos. E está tudo certo, só que agora é o tempo de compreender que, como espíritos, nós não estamos aqui para a satisfação do nosso corpo. Ou pela satisfação, porque é do espírito, não é do corpo a satisfação. Mas nós estamos aqui para progredir, para vencer esses vícios que são morais também. Pode falar que é físico só, que são as drogas, que são as lícitas, as ilícitas, que é a bebida, que é o cigarro, que é o sexo, que é a comilança, que é tudo isso. São desafios a vencer na encarnação. Paulo dizia assim: tudo posso, mas nem tudo me convém. E eu preciso entender isso.
qual é o valor da encarnação na minha vida, na de cada um de nós. Nós precisamos refletir nisso. Qual é o valor? Qual é a oportunidade que eu estou tendo? Que Jesus, olha, me acolhe neste planeta para fazer esse processo evolutivo com os entes queridos que eu estou. O que é que ele está me ensinando? O que é que eu preciso aprender? É isso que nós precisamos entender pela porta estreita. A porta estreita não é o mundo que me leva, sou eu que escolho no meu dia a dia. E para que eu possa fazer escolhas adequadas, que eu possa escolher a porta adequada para mim, eu preciso me conhecer, saber quais são os meus anseios, quais são os meus desejos. E hoje nós sabemos, e a literatura vastíssima que tem aí, que os nossos vícios nos levam a nos perder novamente. Mas nós continuamos lá, porque dá prazer, me isola do mundo, eu estou feliz, essa felicidade é momentânea, é passageira. A felicidade real é vencer a nós mesmos. Quando naquela lição, né? E, peraí, é aqui, no Ser de Perfeitos, quando nós refletimos do corpo e da alma, o que é que fala para nós? Que não é maltratar o corpo, mas é subjugar o espírito, é dominar, é humilhar, é mortificar, é dobrá-lo. Para quê? Não para que a gente fique se martirizando, não, porque e não é fazer e reclamar, é fazer consciente aquela escolha. Aquela escolha, ela tem que ter na minha vida um objetivo. Nossa, eu podia ter escolhido outra coisa que ia sofrer menos, mas será que era aquilo que eu precisava para poder crescer espiritualmente? Não. A escolha é vencer a nós mesmos, a tudo aquilo que nos leva a nos perder na encarnação. Essa é a lição que vem nos mostrar o que é a porta larga e a porta estreita. Olha, nós escolhemos qual é a porta que nós vamos seguir a hora que a gente abre os olhos, quando nós despertamos da nossa noite de descanso. Porque eu vou escolher ser feliz ou não. Ter um bom dia ou não. Realizar coisas ou não. Caminhar pela porta larga ou pela porta estreita. É a minha escolha diária. Tudo que nós escolhemos, tudo tem uma consequência na nossa vida. Tudo. E as escolhas precisam ser conscientes. Esta é a proposta dessa parábola de Jesus. E quando Jesus fala que depois, quando nós nos desesperamos e queremos sair de uma porta para entrar na outra, não é assim. Olha, agora eu escolhi esse caminho, quero ir para outra. Não, nós temos que fazer a volta. Para entrar na outra porta, eu preciso sair daquela. E eu já posso ter caminhado, eu tenho que voltar, sair, fazer aquela escolha. E o caminho de volta é doloroso. Porque nós corremos o risco de nos perder novamente. Mas está tudo certo, porque nós, à medida que vamos evoluindo, que vamos compreendendo esses ensinamentos de Jesus, vamos nos apropriando desses ensinamentos e fazendo escolhas mais coerentes
para a nossa vida. A porta estreita é isso, gente. É aprender a fazer escolhas. Uma nos leva ao progresso do espírito que somos e do objetivo da nossa encarnação. E a outra, todas as duas vão fazer feliz no primeiro momento. Uma, nós vamos passar por grandes desafios. Mas no final, nós vamos ter vencido. E na outra, que é a larga, a gente vai achar todas as facilidades da vida. E vamos terminar onde? Na dor. E aí que vem o caminho de volta. Quando a gente ter consciência. E vamos ter que voltar para iniciar outra vez. E isso, às vezes, leva uma encarnação. Por isso que fala que a gente não retrocessa na encarnação, mas a gente estagna. Eu posso fazer uma reencarnação de 100 anos, não tendo crescido em nada. Mas eu só vou perceber isso quando chego no plano espiritual. Então vamos fazer escolhas que nos levem à ascensão espiritual. Gente, não é ficar sentado orando, não é ficar se afastando das coisas do mundo, não. É saber tudo isso e deixar bem claro para nós. Tudo posso, mas nem tudo me convém. E eu preciso saber o que não me convém. E é ali que eu preciso trabalhar. É ali que eu preciso vencer. Nós reencarnamos para isso, para vencer a nós mesmos, porque temos vícios que trazemos ao longo das nossas encarnações. Mas para isso nós precisamos ser conscientes que somos espíritos encarnados na Terra para progredir. Não viemos para passear, não viemos para nos divertir. Nós viemos para fazer o processo evolutivo. E ninguém faz o processo evolutivo caminhando na porta larga. Porque não é a riqueza que tem na porta larga. É o que ela proporciona que nos faz entrar na porta larga. Porque pode ter espíritos que são pobres financeiramente, vamos assim dizer, e continuam na porta larga. Porque são orgulhosos e querem ter aquilo, é a ambição de ter aquilo. E não importa como, vai lutar para ter. Então não é a condição financeira que nos faz entrar por uma porta ou outra. É a nossa condição espiritual. É a nossa consciência espiritual. Vamos enxergar muito bem isso. Para que a gente não confunda que é evolução porque é rico, porque é pobre. Não. É a evolução espiritual de cada um, que faz entrar pela porta esquerda, pela porta estreita e não pela porta larga. E nós temos algumas perguntas que eu vou responder. A semana que vem nós vamos continuar ainda refletindo sobre ela. E se precisar outras e outras e outras. É devagar, para que a gente entenda o significado disso tudo. Então, a primeira pergunta, deixa eu ver aqui. É da Sônia Nobre, do Gonzaga em Santos, aqui no estado de São Paulo, lá na Baixada Santista. Evangelho é maior que o universo e menor que o eterno. Que estreitamento é esse? O Evangelho são as leis divinas, trazidas aqui por Jesus para mostrar como é que nós podemos vivenciar as leis divinas na nossa vida. Não existe um estreitamento. Aqui é Jesus mostrando para nós a lei de Deus e como nós devemos vivenciá-la no nosso dia a dia. É Deus falando para nós, através dos ensinamentos que Jesus trouxe para cada um de nós.
o exemplo dele. Ele vivencia. Jesus representa Deus para nós, não é Deus, porque nós sabemos disso. Mas é a representatividade. Por quê? Porque ele vivenciou a lei divina. Ele vivenciou tudo aquilo que é da lei. E é isso que ele traz no Evangelho. Como nós vivenciarmos isso na nossa vida. Fácil sim? A outra pergunta vem da Julieta Rick, de Graças, no Recife, em Pernambuco. Ela pergunta: o homem estreito e de olhos fechados, para ele tudo é escuro e apertado. Qual o real sentido da porta estreita de Jesus? Olha, eu acho que assim, que aquilo tudo que eu disse responde a sua pergunta. A porta estreita é o caminho que nos leva ao progresso do espírito que somos. E nós fazemos as escolhas no nosso dia a dia que nos levam para a porta estreita ou para a porta larga. A porta estreita é aquela da renúncia, é aquela da transformação, das mudanças íntimas que precisamos fazer em nós. Essa escolha é a nossa. E o Jeremias Barreto, nosso amigo lá aqui de lá da cidade de São Paulo, mas no estado de São Paulo. E ele pergunta: quais os efeitos das parábolas para aquela época? E quais os seus efeitos agora, passados 2000 anos? É o mesmo. É que naquela época, quando Jesus falava isso, e tinha toda uma explicação dele, tinha uma história dele, as pessoas entendiam qual era o caminho, que eles também tinham escolhas. E para nós não tem diferença. Nós temos um caminho a seguir. Nós não conseguimos andar nos dois. Ou nós trilhamos por um ou pelo outro. Um trem não anda nos dois trilhos. Se tem uma bifurcação, ele tem que fazer uma escolha. E ele escolhe para o rumo que ele tem que ir. E nós fazemos a escolha que, nesse momento da encarnação, é a nossa consciência quem diz. Né? Mas o efeito é o mesmo. É de compreender que a porta estreita é seguir Jesus, é seguir as leis divinas, e a porta é a Deus, né? E a porta larga é a da perdição, é a de Mamon, que é a materialidade. Eu posso fazer as duas escolhas. Imersos na matéria nós estamos, gente. Tudo isso daqui é matéria. Mas nós podemos viver devemos viver na matéria, com as leis da matéria, com as leis da sociedade, como se rege a sociedade. E nós não podemos esquecer disso. Nós estamos encarnados. Mas nós podemos ter atitudes na nossa vida conscientes da lei divina. Se eu sigo a lei divina, a lei dos homens, eu não vou, como é que fala? Eu não vou transgredir nenhuma, porque a lei divina é muito maior que a lei humana. Então, são escolhas, são portas que eu preciso escolher. E sempre tem duas. Falar, mas quando tem a terceira? Não tem terceira. Ou nós vamos seguir a materialidade, ou nós vamos seguir a de Deus. Eu tenho que fazer escolha, não tem outro jeito. E o efeito é o mesmo, meu amigo, é o mesmo. O aprendizado é o mesmo. E olha que nós estamos ouvindo essas questões da porta larga e da porta estreita desde Jesus. Muito antes até. Mas vamos contar que é desde Jesus, para não ficar tão triste assim. Nós não entendemos lá e estamos nos esforçando para entender agora. Então, que a gente possa dar essa caminhada para entender realmente. E a última pergunta é da Sheila Schneider, de Brisamar, na Vila Velha, Espírito Santo. Obrigada, amiga, que está sempre aqui conosco também, né?
Desculpa. E a pergunta é a seguinte: a festa parece que continua firme, mas os convidados que ainda não estão aceitando, por quais motivos, hoje, pode ser que o evangelho continue ainda estreito, difícil e complexo? Tudo é sinônimo. A desculpa é que é variada. Então, por que isso? Uma pergunta bastante legal para a gente, ó. Então, convidados nós somos. Não estamos aceitando. Por quais motivos? Hoje, pode ser que o evangelho continue ainda estreito e difícil e complexo? É. Não é fácil seguir. Não é fácil seguir os ensinamentos de Jesus. Seguir o exemplo de Jesus. Mas é possível. Se foi possível naquela época para tantos, nós já se passaram 2025 anos. De reencarnação, a reencarnação, a reencarnação, a reencarnação, a reencarnação. E não é difícil. É difícil quando eu não compreendo. É difícil quando eu não aceito. É difícil quando eu tenho que renunciar a algo que eu gosto e que eu quero em benefício da lei divina. Aí ele é difícil. Mas se eu sigo o caminho do bem, pensando, agindo, fazendo tudo no bem, não é difícil. Não é difícil, não. Não é fácil o caminho. Mas ele traz muito mais glórias. Aprendizado. Ai, mas a gente chora, dói. A gente chora, dói. Mas a gente conquista. Porque a conquista é íntima. E quando eu compreendo o que é a lei divina na minha vida, é fácil eu seguir o caminho. E ele não é estreito. Estreita é ainda a nossa incapacidade de compreendê-lo. Por isso nós precisamos refletir muito, ouvir muitas falas, e aquela que nos cabe, que nós aceitamos, devemos seguir. Então, meus amigos, é seguir Jesus. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Mas nós vamos continuar ainda nesta tarefa. Mas nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece, porque estamos chegando ao fim do nosso programa e precisamos, finalizar com a nossa prece, buscando Jesus, a nossa consciência, o nosso pensamento. Pensar na figura desse mestre querido, sentir a sua presença junto a nós, porque ali ele está, porque ali ele nos convida a seguir com ele o caminho, que tem espinhos, sim, mas também tem flores, tem sol, tem alegria, tem riacho. Então as escolhas que fazemos na nossa vida nos aproximam cada vez mais de Jesus. E é isso que nós precisamos entender, que a porta estreita nos leva a isso, a estar mais próximos de Jesus. Te agradecemos profundamente, Mestre, pela intuição, pela ajuda, pelos teus mensageiros de amor que nos intuem a falar e a trazer de forma um pouco mais clara, penso que consigo, os teus ensinamentos. E agradeço profundamente a esta web rádio pela oportunidade que me dá, que nos dá de podermos refletir no Evangelho de Jesus, que é o nosso roteiro iluminador de vida. É a porta estreita que nos leva ao caminho do progresso do ser espiritual que somos. Obrigada, Mestre, que a tua luz permaneça em nós
hoje e em todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Obrigada, amigos queridos, por tudo que nós pudemos fazer juntos, pelas reflexões. Continuem mandando suas perguntas, continuem trazendo também suas colocações, porque nos ajudam a ver de outra maneira tudo aquilo que nós estamos buscando de lição, de aprendizado, nestas lições maravilhosas do Evangelho do Mestre. Então, meus amigos, que a paz de Jesus seja conosco, que nós possamos fazer escolhas maravilhosas na nossa vida. Lembrem sempre que a porta larga e a porta estreita são as escolhas e os caminhos que nós precisamos fazer, escolher na nossa vida. Então, uma gratidão imensa a esta web rádio novamente, na figura do Tavares e de todos aqueles que trabalham nela, e pela oportunidade que nos dá de estar aqui, podendo refletir nessas lições maravilhosas do Evangelho de Jesus. Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Dois, três. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Tchau, tchau.